Nômade, pobre e analfabeto, Temujin nasceu e cresceu no século XIII, nas estepes da Mongólia, na Idade Média. Logo mais tarde, Temujin se tornaria Gengis Khan, o homem que nunca aceitou se submeter à vontade dos outros. Gengis Khan tem forte ligação com a Idade Moderna, não só por suas conquistas e pela grande expansão do seu império, mas pela quebra de paradigmas que ele proporcionou na sua forma de governar e na forma como interligou os continentes, causando uma revolução na comunicação entre os povos. Contribuiu imensamente para que as barreiras da Idade Média fossem quebradas e o mundo moderno surgisse. Ele introduziu a fabricação de papel e tecnologias de impressão na Europa e foi pioneiro no intercâmbio cultural entre a Ásia e a Europa. Gengis Khan trouxe um avanço cultural que ajudou a libertar os europeus da escravidão da teologia. Nesse sentido, suas expedições serviram como um catalisador para a Renascença. No Império Mongol, que ele levou 20 anos para criar e outros tantos para consolidar, era possível ir da China ao Oriente Médio e à Europa, por uma rede de estradas protegidas, ao comercializar produtos usando padrões de peso e câmbios definidos por um poder centralizado. As expedições de Gengis Khan à Europa também reabriram a Rota da Seda, abrindo caminho para a histórica viagem de Marco Polo à China, assim como recriando antigas ligações comerciais e possibilitando novos intercâmbios econômicos e culturais entre civilizações isoladas. Podemos ver a grande expansão do Império Mongol comandado por Gengis Khan ao longo dos anos. Na Idade Média, havia na Europa negociantes e artesãos que, devido à sua prática profissional itinerante, começaram a se fixar no entorno dos feudos, constituindo assim as vilas e burgos. Dessa forma, aqueles que moravam nessas localidades eram conhecidos como burgueses, e ao longo dos séculos, essas denominações passou a denominar os comerciantes e posteriormente os homens ricos. Com o aumento demográfico na Europa, a população dos burgos foi crescendo também. Isso se dava porque muitos servos acabavam por fugir dos feudos para escapar das imposições da relação servil, ou ainda porque aqueles servos que mais causavam problemas aos seus senhores eram expulsos de suas terras, indo engrossar a população das vilas. Assim, essas pequenas localidades começaram a crescer e se tornar importantes concentrações de trabalhadores livres e comerciantes, onde passaram a se organizar feiras permanentes, o que resultou no surgimento de inúmeras cidades. Como anteriormente a maior parte da Europa era constituída por feudos, esse processo foi chamado de renascimento urbano, pois as cidades voltaram a se tornar importantes núcleos econômicos. Ao mesmo tempo, isso indicou também a decadência dos vínculos feudais, pois os moradores da cidade passaram a negociar com os senhores o fim do pagamento de tributos e serviços, através da compra da chamada Carta de Franquia. Com o tempo, essa mudança na maneira das pessoas se relacionarem enfatizou um sentimento de maiores transformações. Acontecia ali um movimento anos depois denominado de Renascimento, termo usado para identificar o período da história da Europa entre fins do século XIV e o fim do século XVII. Foi uma época marcada por transformações em muitas áreas da vida humana. Apesar dessas transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma ruptura com as estruturas medievais. O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. A transição do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista começou no período da Baixa Idade Média, a partir do século XIV, quando o sistema feudal entrou em crise, devido a fatores como a ascensão da burguesia nas cidades medievais, que passaram a ter uma intensa movimentação comercial nesse período.
a crise no campo, as revoltas camponesas, a peste, entre outros. Essa crise forçou tanto os senhores feudais quanto os burgueses que estavam em ascensão a traçarem estratégias de desenvolvimento de suas estruturas econômicas. O declínio do feudalismo e a origem do capitalismo foram, em grande parte, dois fenômenos históricos independentes, apesar de se desenrolarem simultaneamente. Foi do campo que nasceram as bases materiais para a indústria, sobretudo no caso inglês, e ao mesmo tempo, a experiência do comércio nas cidades criou a sofisticada relação de troca monetária, que foi a base do crédito e do sistema financeiro que desenvolveu posteriormente. Nesse período de intensas transformações, algumas personalidades se destacaram por contribuírem de maneira grandiosa para as mudanças que ali aconteciam. Giordano Bruno, nascido em 1548, em Nola, na Itália, foi um teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano, condenado à morte na fogueira pela instituição romana, com acusação de heresia ao defender erros teológicos. Bruno era ilozoísta, pensava que tudo tem vida, e panpsiquista, pensava que tudo tem uma natureza psíquica, uma alma. Foi o trágico desfecho do processo contra Giordano Bruno, acusado de panteísmo e queimado vivo por defender com exaltação poética a doutrina da infinitude do universo e por concebê-lo não como um sistema rígido de seres, articulados em uma ordem dada desde a eternidade, mas como um conjunto que se transforma continuamente. Outro indivíduo que contribuiu de maneira significatória para os avanços daquele período foi Galileu Galilei. Grande físico, matemático e astrônomo, nasceu na Itália no ano de 1564. Durante sua juventude, ele escreveu obras sobre Dante e Tasso. Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos de movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referência inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. O físico desenvolveu ainda vários instrumentos, como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir ângulos e áreas, o termômetro e o precursor do relógio de pêndulo. Galileu também melhorou significativamente o telescópio refrator e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, 4 dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Essas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Contudo, a principal contribuição de Galileu foi para o método científico, pois a ciência assentava numa metodologia aristotélica. O método empírico, defendido por Galileu, constitui um corte com o método aristotélico mais abstrato utilizado nessa época. Devido a isto, Galileu é considerado como o pai da ciência moderna. Johannes Kepler foi um importante astrônomo, astrofísico e matemático da época do Renascimento científico. Seus estudos e descobertas foram de grande importância para o desenvolvimento das ciências astronômicas. Mesmo tendo vivido em uma época de intensa intolerância religiosa, que não aceitava as novas descobertas, conseguiu obter grandes resultados com seus estudos. É considerado um dos mais importantes cientistas da história. As leis de Kepler revolucionaram o conhecimento astronômico, pois acreditava-se até então que os planetas realizavam movimentos circulares ao redor do Sol. Kepler provou que esses movimentos eram elípticos. Já no século XVII, no ano de 1642, na Inglaterra, nascia Isaac Newton, cientista que foi um dos principais precursores do iluminismo. Criou o binômio de Newton e fez ainda outras descobertas importantes para a ciência. 4 de suas principais descobertas foram realizadas em casas. Isto ocorreu no ano de 1665, período em que a Universidade de Cambridge foi obrigada a fechar as suas portas por causa de uma peste que se alastrava por toda a Europa. Na fazenda onde morava, o jovem brilhante estudante realizou descobertas que mudaram o rumo da ciência: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação e a natureza das cores. Dentre muitas de suas realizações, escreveu e publicou obras que contribuíram significativamente com a matemática e com a física. Além disso, escreveu também sobre química, alquimia, cronologia e teologia. Newton sempre esteve envolvido com questões filosóficas, religiosas e teológicas, e também com a alquimia, e suas obras mostravam claramente seu conhecimento a respeito destes assuntos. Diante de todas as suas descobertas, que, sem sombra de dúvida, contribuíram e também ampliaram os horizontes da ciência,
Este cientista brilhante acreditava que ainda havia muito a se descobrir, e em 1727 morreu após uma vida de grandes descobertas e realizações. Muito foi acrescido por estes e outros ilustres nomes da ciência naquele período. No entanto, alguns séculos antes de tudo isso, antes mesmo de ter-se indícios de que a vida medieval teria seu lento fim, os chineses estavam dando um passo que, séculos depois, possibilitaria que seus vizinhos europeus alçassem grandes conquistas. Em meados do ano 800 d.C., eles inventaram a pólvora ao tentar desenvolver uma poção para a imortalidade. Consistia em uma mistura de nitrato de potássio, carvão vegetal e enxofre, conhecida também por pó preto. No século XIII, químicos árabes travaram contato com o produto e logo o empregou para fins militares. Através do papel, criado muitos séculos antes e cada vez mais empregado para difundir as informações, futuramente contribuiria com a criação da imprensa. E também através da reabertura das rotas de comércio entre Ásia e Europa, promovida por Gengis Khan, a notícia da pólvora se espalhou e chegou à Europa, onde passou a ser fabricada em grãos maiores e de tamanho uniforme, para controlar assim sua combustão. Por volta do ano 1128, foi criado o canhão, aparato grandioso oriundo de avanços metalúrgicos chineses, que assim como a pólvora, chegou pelas rotas euroasiáticas até o continente medieval. Precursoras também do mosquete, as tecnologias chinesas contribuíram largamente para que os europeus iniciassem um grande imperialismo ao redor do mundo. Porém, isso não seria possível sem os avanços promovidos pelo Renascimento. Desde Hipácia de Alexandria, no século V, muito se obteve no campo da matemática, cartografia e estudos dos planetas. São os mapas anglo-normandos que aparecem durante a Idade Média Clássica, entre os anos de 1000 e 1300, desenvolvidos pelas escolas de origem francesa e inglesa. Entre alguns existentes, podem ser citados o Circular do Saltério de Psálter, datado de 1225 d.C., o mapa Ebstorff, de 1234, com 4 metros de diâmetro, e o mapa de Hereford, de 1290. Neste mesmo século XIII, São Tomás de Aquino embute na ciência as obras de Aristóteles, defendendo a esfericidade da Terra. O raciocínio aristotélico exigia que a Terra fosse esférica e ocupasse o centro do universo, o que agradava aos teólogos que, por terem o controle da informação, por muito tempo impediram maiores saltos do campo da ciência, mesmo com descobertas realizadas por Giordano, Kepler, Galileu, entre outros. Essas descobertas foram possibilitadas pelo constante desenvolvimento da matemática e receberam grande contribuição pela invenção da lente, por volta de 984, e de seu aperfeiçoamento e engenhosa manipulação até ser embutida em telescópios, em meados do século XVI e XVII. Ao longo do século XVI, a produção de mapas conheceu um de seus maiores saltos qualitativos, quando a demanda por cartas náuticas se elevou em função das expansões ultramarinas europeias, muito recorrentes em uma época que ficou conhecida como o período das grandes navegações, que, finalmente, fez com que a Europa, através da pólvora e de todos os desdobramentos do aperfeiçoamento das tecnologias asiáticas, dominasse o mundo durante os séculos seguintes.